do Notícias Agrícolas. Hoje um boletim especial porque a gente vai falar um pouquinho de pesquisa, necessidade do produtor, principalmente quando a gente está trazendo aí as expectativas do produtor em relação às variedades utilizadas no campo. A importância de se ter uma variedade com potencial produtivo elevado, a gente já sabe que é fundamental aí. Mas como manter esse potencial produtivo e o que a pesquisa tem buscado aí para garantir que esse potencial produtivo seja de fato, aconteça de fato no campo, né? E mais do que isso, a tendência das pesquisas, o que o produtor está demandando, o que o produtor está querendo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Irineu Hartwin. O Irineu, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina da Seedcorp, HO, está focado aí na soja principalmente, né, Irineu? E a gente começa justamente querendo entender como é que anda a pesquisa em relação às novas variedades, ao melhoramento genético das plantas, e qual é o foco de vocês nesse momento, principalmente para entender, né, o que o mercado está demandando. Irineu, seja bem-vindo, meu caro. Olá, bom dia, Alexander. Bom dia, ouvintes. Então, vamos falar um pouco aí de pesquisa e melhoramento de soja, né? Então, nesse aspecto, o produtor rural, ele sempre nos demanda produtividade em primeiro lugar. A gente, da área de pesquisa e melhoramento, sempre vai ouvir isso. O produtor, ele acaba, no final das contas, aderindo, né, e cultivando as cultivares de soja que dão mais retorno em termos de produtividade, mas a pesquisa e melhoramentos trabalham muito além disso. Então, hoje, a gente tem tanto a ação das biotecnologias, né, que ajudam no controle aí de daninhas, né, de lagartas, enfim, todos esses organismos, né, ou vivos que competem com a soja no campo. Então, a gente tem a biotecnologia, né, é uma ferramenta importante da pesquisa e melhoramento, e assim como a gente ainda tem um trabalho bastante forte com os genes nativos, que a gente chama, né, que são aqueles genes da soja que ajudam na resistência e vamos dizer assim, no controle, muitas vezes diretamente no controle de uma doença ou de um organismo, por exemplo, um nematóide, que também ataca a soja, né? Então, todos esses genes que são nativos da soja, que são possíveis de ser trabalhados via melhoramento, as empresas de melhoramento hoje elas atuam forte nesse sentido. Isso, quando a gente fala genes nativos, uma vez incorporados e você garantindo que essa cultivar tenha uma resistência ou uma tolerância, isso traz um benefício indireto em produtividade. Com isso, a gente garante uma maior estabilidade, né, desse produto, garantindo que se em determinada ocasião ele tiver um nematóide na área, essa cultivar vai estar mais protegida e com isso garantido, né, a produção naquela área. Então, ao longo do tempo, o melhoramento, assim se chama, por trazer cultivares melhores a cada ciclo. Ô, Irineu, e a gente viu esse melhoramento trazendo um potencial produtivo diferenciado para a soja. A gente já conseguiu, inclusive, evoluir daquelas 50 sacas por hectare e muito em função também do potencial produtivo da planta, né? Agora, a planta ela tem o potencial produtivo que precisa ser expressado. Como é que a gente garante essa expressão? Como é que a pesquisa trabalha para garantir que todo esse trabalho de pesquisa, desenvolvimento e de detecção mesmo dessa variedade altamente produtiva possa ser expressado? Interessante, boa pergunta. É importante salientar que, ao longo mais forte nos últimos 20 anos, né, as empresas de melhoramento, principalmente da iniciativa privada, elas têm um foco bastante intenso
E lá atrás, as empresas, né, do setor público tiveram um papel muito importante, que continuam atuando, mas agora, junto com as empresas da iniciativa privada, conseguem, através do melhoramento, gerar produtos que estão trazendo esse potencial, né, que estão modificando. Você falou de 50 sacos, isso é uma história recente, né, e hoje a gente fala em 70, 80 picos aí passando de 100 sacas por hectare. Então, tudo isso não é fruto só do melhoramento, sim, vem toda a questão das outras tecnologias, né, de outros insumos que são utilizados, né, equipamentos, máquinas que vêm evoluindo ao mesmo tempo. Mas o grande diferencial é a genética, né? Uma vez que você tem isso na semente, você tem um diferencial na semente, você não perde isso, né? Então, você dá todas as condições essenciais para a planta. Se você tem uma semente de boa genética, ela possivelmente vai te responder, né, dentro de um ambiente que ela consiga expressar isso. É bastante importante, hoje as empresas investem muito isso, em testar ao máximo, né, estressar ao máximo esses produtos antes que eles cheguem vamos dizer assim, ao lançamento, né? Então, as empresas fazem um trabalho muito forte de teste, são vários anos de teste, em diferentes ambientes, diferentes regiões, né? Justamente para você conseguir minimizar esse efeito do ambiente, que a gente sabe que é muito distinto. Nosso clima é distinto ao longo dos anos, a gente tem seca, a gente tem chuva em excesso, a gente tem uma doença nova que às vezes acaba aparecendo, uma doença que se expressa mais num ano, não aparece no outro. Então, esses testes ao longo do ano são essenciais para que a gente garanta, né, cultivares novos, com potencial alto, e que a gente garanta que ele vai ter estabilidade, né, ao longo dos anos e realmente comprovar aquilo que a gente apresenta no final de cada ciclo de melhoramento. E pelo que você acompanha das pesquisas, é possível ainda evoluir em potencial produtivo, em teto de produtividade aí para as plantas? Nós temos visto isso dentro do curto período de tempo. Aí a gente tem visto aí ganhos de 1, 2 sacas, né, ao longo do ano. Se a gente vai medir o que a gente chama de ganho genético, a gente tem isso e continua tendo, né? A gente ainda não vê um patamar de limite nesse momento. E é justamente porque hoje as empresas também não focam somente na produtividade como um foco único. A gente trabalha com essas resistências, essas tolerâncias, porque queira ou não queira, são situações que vão... uma vez que a gente põe uma semente no campo, a partir daquele momento a gente só tem situações que vão nos causar perda de produtividade, né? Então, se a gente tem uma semente boa e dá as condições ideais para ela, a gente tem aí uma dependência do clima, sim, mas fora isso, a produção vai estar lá. A produção está na genética, ela vai estar garantida. Então, um exemplo, se temos nematóide no solo, e se for uma cultivar suscetível, possivelmente a produtividade dela vai ser muito baixa. Mas via genética, a gente tem vários cultivares hoje no mercado com resistências, então esse produtor ele pode utilizar essas cultivares, ele vai ter uma produtividade quase que normal, como, né, numa situação onde ele não tem a nematóide próximo. Então, esses efeitos indiretos do melhoramento, trazendo outras caracteres, né, características que vão qualificar aquele produto, acabam ajudando demais e, com isso, continuamos elevando os nossos potenciais de produtividade, né? Legal. É importante isso que você falou, porque hoje a planta tem o potencial produtivo dela, e esse potencial vai diminuindo à medida que ela vai sendo atacada externamente, né, digamos assim. Portanto, essa necessidade de também se prestar atenção no que está acontecendo externamente e garantir a proteção total da planta aí é fundamental, né? E é nesse aspecto que, por exemplo, as biotecnologias vêm atuando, certo?
Correto. As biotecnologias vêm muito nesse sentido, né? Quando a gente fala principalmente da questão do controle de lagartas, né? Que no passado demandavam muitas aplicações de inseticidas, hoje a gente tem essas biotecnologias que oferecem, né, os genes BT, eles dão uma grande tolerância, né? Vamos dizer, resistência para essas lagartas. Então, hoje, esporadicamente se faz uma aplicação específica para lagarta, né? Então, são agentes protetores, né, que a gente chama, né? Tanto a biotecnologia quanto os insumos em si. A gente tem as novas biotecnologias agora sendo comercializadas, né, pela primeira vez. Então, a gente tem, além dos genes BT, a gente tem a biotecnologia provida pela Bayer, que oferece o dicamba, o 2,4-D via Corteva. Então, são novas biotecnologias que vão vir em novos produtos, permitindo a aplicação de alguns herbicidas mais específicos, né, que é o caso do dicamba e 2,4-D, em situações onde o produtor realmente tenha a necessidade, né? Então, nesse contexto, a gente tem as plantas daninhas de difícil controle. Então, esses herbicidas acabam ajudando nesse aspecto, né? Porque hoje demandam outros produtos, muitas vezes em altas doses ou muitas vezes ineficientes no controle de certas plantas daninhas que competem diretamente com a planta de soja, né? Então, também causam esse detrimento da produtividade da soja como um todo. Então, tanto do aspecto de genes nativos quanto fornecidos via biotecnologia, as empresas vêm crescendo forte e vêm desenvolvendo alternativas para o produtor rural. Só para a gente deixar bem claro, né? O que você chama de genes nativos, ele está na planta ali, enfim, uma outra espécie desenvolve e é possível fazer com que aquilo seja um gene normal ali de uma determinada variedade. Agora, a biotecnologia não, ela é introduzida na planta para que ela possa aprender a se defender de um determinado sistema, enfim, ou participar de um determinado sistema, certo? Isso mesmo, Alexandre, bem isso. O gene nativo, ele é da soja, ele está em determinado, ele pode estar numa cultivar ou ele pode estar no que a gente chama numa fonte externa, né, numa soja que ainda é selvagem, mas você pode trazer ela para a soja cultivada, mas é a mesma espécie. Enquanto que as biotecnologias que a gente chama são feitos vários estudos de genes e algumas combinações são testadas, né, e vistas como que elas funcionam na soja, e com isso você consegue eventualmente trazer algum gene desses em benefício, né, de em benefício do cultivo da soja. Então, assim como em soja, algodão, milho, todos os cultivos têm esses estudos específicos de trazer as biotecnologias de uma forma mais útil para o cultivo do grão. Boa. Ô Irineu, e o que vem por aí, hein? O que a gente pode esperar da pesquisa? Qual o foco dela? Enfim, o que vai nos surpreender? Certo. A gente pode falar de uma forma geral na indústria, né? Então, multinacionais trabalham muito no sentido de desenvolver novas biotecnologias, inclusive trabalham na questão de edição gênica, estudando melhor os genes, inclusive os genes nativos da soja, e vendo como que eles funcionam, o que pode ser eventualmente alterado num gene nativo, para expressar uma característica distinta, mas favorável para nós, né, para o cultivo e para o ser humano, assim, né, ao final do ciclo. E o que mais? Dentro do aspecto geral, eu acho que o que a gente vem trabalhando muito forte é esses caracteres de forma indireta que vão dando sustentabilidade e estabilidade ao produto que vem sendo trazido no mercado. Então, hoje, raramente a gente vê um produto chegando no mercado e passando ali 1 ou 2 anos e tendo que ser
retirado do mercado. Então, as empresas estão investindo em recursos, em tecnologia, justamente para testar de forma muito séria e levar esse produto para o mercado, né? E isso dá a garantia ao produtor de que aquele produto vai ter resultado no campo, né? Uma vez que você traz isso, o agricultor vai estar se fidelizando, inclusive, à sua marca, eventualmente, né? Porque você garante isso no produto que você entrega. Então, nesse aspecto, as empresas trabalham bastante forte nesse sentido, em dar qualidade, né, ao produto que está sendo entregue. Legal. E o que o produtor está demandando? Uma coisa é a linha da pesquisa, outra coisa é o que vocês têm ouvido aí, né? Qual é a necessidade do produtor, Irineu? Hoje as demandas dos produtores são, né, essa questão de plantas daninhas que incomodam bastante. A gente vê muito isso no campo quando a gente roda aí, e tem muitas áreas que a dificuldade de controle de plantas daninhas é grande e eventualmente isso causa prejuízos, né? Então, eu acho que as duas biotecnologias que estão chegando aí, elas ajudam de alguma forma em algumas situações, né? Não vamos resolver 100% dos nossos problemas em termos de plantas daninhas, mas ajudam em alguns casos específicos, né? Essa demanda sempre existe. A questão da produtividade, a gente tem que garantir, a gente não consegue entrar com produtos se a gente não consegue garantir essa produtividade, e tudo que a gente consegue em adicional ao produtor nessas questões de resistências e tolerâncias é super bem-vindo por parte do produtor. Então, a gente podendo trazer ferramentas, produtos que dão essa qualidade, um diferencial, acaba garantindo a ele que ele consiga extrair a produção de forma mais garantida do campo. Ô, Irineu, o que a gente percebe muito é um esforço muito grande também, principalmente da pesquisa, de meio que regionalizar as variedades, né? Meio que trazer uma variedade personalizada, digamos assim, para o produtor de determinada região. Isso é fato? Isso é só um sentimento? Enfim, como é que está essa situação na prática? Certo. É que dentro do escopo do melhoramento e da pesquisa, são feitos vários, né, para a gente desenvolver um cultivar, a gente leva aí 6, 7 anos, né, e depois mais um ano aí de 1 ou 2 anos de desenvolvimento desse produto, enfim. Nessas etapas, são feitos vários, né, estudos em diferentes ambientes, em diferentes condições de clima, em diferentes altitudes, diferentes solos, enfim. Então, acaba que no final, naquele banco de dados, informações que você tem desses produtos, você vê aonde ele tem uma melhor adaptação, onde ele se adapta melhor e tem os seus melhores resultados, né? De uma forma bastante estável. Então, acaba que as empresas vão indo para suas, primeiramente, começando a lançar esses produtos nessas regiões onde a performance é maior e, eventualmente, ao longo dos anos, o produtor acaba até aderindo, aumentando sua área ou expandindo. Essa soja, muitas vezes, acaba indo para uma outra região onde você nem testou de forma tão significativa, porque ela performa bem. Mas, no início, sim, todas as empresas costumam focar numa região específica justamente por ter a melhor performance naquele ambiente, né? Então, não é diferente na Seed Corp HO. A gente tem, inclusive, hoje a gente tem 2 marcas, e justamente com posicionamentos distintos, né, de diferentes regiões, diferentes parceiros comerciais também. Legal. Meu caro, queria deixar o microfone aberto para que você mandasse a sua mensagem aí para o produtor que está nos ouvindo. A gente iniciou a safra imaginando uma bela safra, né? Recorde para todo lado. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente viu
que a situação não é assim tão generalizada de felicidade para todo mundo, não, né? Então, eu queria, enfim, que você mandasse a sua mensagem, trouxesse um pouquinho das suas expectativas aí e principalmente o seu feeling mesmo do que está acontecendo com essa safra nossa. Certo. É verdade, Alexander. Nós tivemos, né, tudo prometia ser um ano excepcional e agora a gente tem pontos e situações no Brasil onde a gente já vê falando aí, né, prejuízo acima de 2 dígitos. Então, seca, chuva em determinadas regiões em excesso, enfim. E a gente tem toda a colheita aí ainda para acontecer, né? Então, aquilo que a gente fala, a gente tem que garantir uma boa semente, uma boa estabilização da lavoura e torcer que o resto, né, o resto que não depende do produtor aconteça de forma adequada. A gente sabe que isso não é uma regra que acontece, né, de igual forma em todas as regiões. A gente sempre tem essas desigualdades em termos de clima. Enfim, a mensagem que eu diria, o produtor precisa investir na questão da escolha da semente, procurar, né? Agora é o momento em que está correndo dias de campo em todo o Brasil, em todos os campos, conhecer o que as empresas estão oferecendo, né? E ver o melhor produto que se adeque melhor à sua região, à sua propriedade. E outra é a questão, para você garantir uma boa lavoura, um bom começo é a escolha da semente de qualidade. Então, invista em semente de qualidade, semente certificada, porque toda empresa que vende semente certificada, ela te dá garantia sobre o que está vendendo. Então, pule fora da semente pirata, que você não tem garantias do que você vai colher lá na frente. Hoje, a soja, não só a soja, mas todos os milho, algodão, tudo está num patamar bastante elevado, né, em termos de custos e assim como retorno, né? Então, uma vez que você garantiu uma boa qualidade de semente, uma ótima cultivar, as suas chances e probabilidades de sucesso são bem maiores do que você começar mal. Ô, Irineu. Irineu Hartwig, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho aí da sua experiência com a pesquisa, do seu feeling aí em relação às novidades do mercado e principalmente às necessidades do produtor no que diz respeito aí à produção, produtividade, a resultados e eficiência na produção. Muito obrigado, volte sempre. Obrigado, um abraço. Grande abraço, até a próxima. Muito bem, você viu aí um pouquinho do perfil, né, da produção de soja e como as variedades de soja estão incluídas nesse processo. A gente agradece muito a participação do Irineu. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.